Seja bem-vindo ao Quem Faz o Amazonas. Hoje nós estamos aqui diretamente do Meu Chefe Café. Também estou acompanhada de uma plateia de estudantes de jornalismo que, eles não vão ficar só sentadinhos aqui assistindo, não. Eles também vão pegar o microfone em algum momento, vão poder fazer pergunta. E estou com a nossa primeira convidada, que é Maria do Carmo Cefair. Doutora, a senhora está numa posição hoje patrimonial, social, que todo mundo queria alcançar, que muita gente trabalha para conseguir alcançar, assim como a senhora alcançou. E agora, a senhora quer ser a primeira governadora do Amazonas. A senhora não está arrumando problema, não? As pessoas falam isso, mas a minha vida inteira eu pautei com uma máxima: se tem problema, tem solução. Então, os problemas estão aí, a gente tem que dar solução. Eu trabalho desde os 15 anos de idade, é muita coisa. Eu fui lentamente subindo uma escada, eu falo isso sempre, e que é possível para todos. E o meu objetivo é justamente mostrar, apontar para as pessoas que isso é possível. É isso, eu vejo aqui jovens jornalistas tracem uma meta, foquem nessa meta e vão. Então a gente está falando aqui de mais uma missão do que exatamente uma ambição, ou os dois juntos? Não, não é uma ambição, é uma missão. Eu nunca penso só em mim. É muito fácil você pensar só em você, mas é muito pequeno. Então eu acho que é uma missão, sim. Eu olho para o Amazonas e vejo tanto potencial desperdiçado e cansei de assistir isso passivamente. Eu acho que é isso que às vezes as pessoas, elas cansam, mas elas não tomam ação. Eu cansei de esperar por quem governa, de alguma forma interfere na nossa vida passivamente. Eu espero que isso seja, vamos dizer assim, uma ignição para que as pessoas se motivem. Não, eu vou, eu posso, por que não? O que dá mais raiva na política amazonense? Tem alguma coisa que mexe em você? Muita coisa, muita coisa. Mas principalmente a corrupção. Por exemplo, a gente recentemente teve um episódio que um cidadão dois aliás, né? Eles não foram presos, estão liberados, mas com restrições, eu vi, com uma mala com 1.300.000, 1.800.000, alguma coisa assim. Eu que trabalho muito, eu sei, eu acho que todo mundo deveria ter esse espanto de como é que alguém circula com essa quantidade de dinheiro. Olha, na minha bolsa nunca tem mais de R$100. E aí você vê que o cidadão está ligado de alguma forma a contratos. O cidadão manauara, o cidadão amazonense, ele tem que questionar, porque de onde está vindo esse dinheiro? Certamente é do nosso bolso. Tenho, assim, me movimentado no sentido de cobrar providência dos órgãos que deveriam cobrar, como o Ministério Público, que tem o dever, né? Isso daí, a gente tinha antigamente que o MP era o custos legis, né? Eu fiz direito e agora a gente vê o MP lá, não. Aí o vice-prefeito é indiciado, a gente não quer falar, mas enfim. Mas essas coisas, elas me assustam. E aí quando você olha para a cidade abandonada, o caos, pessoas vivendo de forma muito indigna, aí você pergunta, meu Deus, onde nós vamos parar? Como você é uma pessoa que traçou uma vida que tem várias fases em que tem sucesso, mas você é uma mulher, você é amazonense, eu imagino que nem sempre as portas ficaram abertas, nem sempre tudo foi fácil. Acho que isso se colhe mais quando você já está numa posição onde é possível ter esse retorno. Mas qual foi a porta que tentaram fechar, que mais te marcou? E como é que você lidou com isso? Como é que você driblou essa situação? Ou o que você aprendeu com ela e como seguiu em frente? Eu tive vários episódios. Eu acho que a nossa vida, a de qualquer ser humano, ela é cheia de altos e baixos. Se não fosse assim, a gente nem saberia quando eram os altos e quando eram os baixos, né? Eu digo sempre que você só sabe que é feliz quando tem os momentos tristes. Eu fui empresária em 1992, eu abri uma loja. Em 2000 eu fali, né? Literalmente. Eu realmente não deu certo por questões adversas, como milhares de pessoas no Brasil têm esse problema de não dar certo. Eu era
muito nova nessa experiência empresarial, tive que aprender muito até dar certo. Como Era a loja gente de deu. quê? Tá aí, eu vou falar agora, né, que estava falando aquilo, era algo que não tinha absolutamente nada a ver comigo, isso é importantíssimo. É tipo um empresário, eu vou ter dono de restaurante e não sabe cozinhar. Meu amigo, você vai falir. Eu tive uma loja de roupa e assim, eu sou muito básica na roupa, né? Então, assim, para quem trabalha com roupa tem que ser assim, a pessoa põe uma roupa, nossa, tá linda. Aí vai lá ver, porque eu não tinha coragem de dizer para a pessoa, olha, não tá muito legal. Mas aí o pessoal dizia, vendedor tem que vender, né? Olha que coisa chata. Eu não sei realmente enganar, então às vezes eu achava a coisa cara. Olha só, eu estava comprando, aí eu mandava a minha vendedora, vai lá e dá o preço, porque eu tinha aquela coisa, nossa, eu não compraria. Mas assim, né, você tem que dar no comércio preparado. Eu não sei se vocês são assim observadores, eu adoro observar. Você vai nessas lojas de joia, a gente sabe, viu? Não vou falar as joias, mas é óbvio que as pessoas ali dentro, elas são vendedores. E elas têm, às vezes, uma vida de luta, de trabalho. Mas elas te falam assim, olha, isso aqui está super baratinho. E é super caro, né? Mas elas dizem com uma cara assim de que tu te sente, meu Deus, vocês já se sentiram assim alguma vez, né? Nossa, esse sapato tá baratésimo, é R$ 1.000. Aí tu... Eu não tinha isso, entendeu? Eu digo, a gente tem que estar encaixado naquilo que a gente gosta. Quando eu comecei a trabalhar com educação, pronto, foi a minha praia, literalmente. Porque eu sempre gostei de estudar. A minha vida toda eu ouvi aquele mantra. Sem educação, sem estudar, você não vai ser nada. Então, estudo, trabalho, estudo, trabalho. Então, era onde eu me destacava, era onde eu brilhava sempre, né? Era onde eu capturava. Eu era a Maria do Carmo, sempre tive a fama de estudiosa, gosto de ler, eu adoro estudar. Então, eu digo sempre para o aluno, se você gosta, a nota é consequência. Não estude pela nota, estude para aprender, porque quando você estuda para aprender, a nota vem naturalmente. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com Fala ou com Minha Bio. Estamos de volta com Quem Faz o Amazonas. Hoje nós estamos falando com a professora Maria do Carmo Cefair. E agora a gente vai para o Quem Fala ou com Minha Bio. Vou explicar como funciona. Seguinte, a gente vai fazer 3 perguntas e aí você pode responder ou comer uma bio. Mas a partir do momento que você come a bio, você fica obrigada a responder a próxima pergunta. Então use com sabedoria a bio. Eu espero não comer a bio. A gente viu no palco de Omar Aziz familiares seus, deputado Átila Lins. Foi um problema para você ver ele ali naquele palco? De jeito nenhum. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma personalidade muito forte. Eu costumo dizer um ditado que a minha mãe dizia. Né? Você dorme com seu marido, cabeça a cabeça, um não sabe o que o outro está pensando. Então eu digo assim, cada um tem sua digital, tem seu CPF, eu tenho o meu pensamento, eu não mudo ele, respeito o que cada um quer fazer, mas assim, não me furto e nem deixo de dizer o que eu penso. Então eles têm um pensamento, não concordo, mas é aquela coisa. Tem um ditado que fala assim, eu não concordo com uma palavra que dizes, mas respeitarei até a morte o direito que tem de dizê-las. Então eles têm o direito deles e eu tenho o meu. Com quem você não faria uma aliança para alcançar o cargo de governadora? Com muita gente. Com muita gente que eu critico. Critico pela atuação, critico pela postura, pela ideologia. Não que a ideologia seja o fator determinante, porque você pode até ser de esquerda ou de direita, tanto faz, mas pessoa. Né? Existem pessoas com quem você não pode se aliar. É para nominar? Não precisa, Tá mas bom. se quiser... Não, por que eu assim, falei não precisa? Eu tô destreinada. Eu penso que eu não faria com todos esses que hoje se colocam como meus adversários, de maneira nenhuma. É uma questão que se levanta, né? Maria do Carmo pode ser conhecida em Manaus, mas no interior ela não vai conseguir ter voto porque não tem essa capilaridade que, por exemplo, o Omar Aziz tem. E aí, como é que resolve?
as pessoas acham que eu não conheço o interior, e eu ando pelo interior há muito tempo. A FAMetro resolveu expandir para o interior. Hoje a gente está em 42 municípios que foram mapeados, devidamente identificados, visitados. Então eu conheço desses 61 municípios que a gente tem hoje aqui, né, fora Manaus, a gente tem hoje um conhecimento de mais ou menos 41 municípios. Falta muito pouco para eu conhecer o Amazonas inteiro. Então as pessoas acham e jogam a notícia como se eu não conhecesse. E mais, eu conheço sim, e sei muito bem o que precisa fazer para o interior e que não é feito. Cada interior é um mundo de potencialidades, as pessoas querem isso, querem ter independência financeira. Eu já acho que contribuí com uma mudança enorme. E eu sei porque as pessoas me falam isso. Né? Semana passada eu estive em Presidente Figueiredo para fazer a cerimônia do jaleco. Você precisava ver a emoção das pessoas porque a faculdade chegou lá, porque a possibilidade de ter a primeira pessoa formada dentro da família numa graduação. Então, assim, a gente sabe o quanto isso transforma. Fora que cada polo gera receita e renda para famílias, né? Então, assim, a gente já está levando uma transformação que é muito importante e que é, na minha opinião, a maior, a educação. Passou ilesa. Ai, eu Pronto. tenho que treinar mais. Já que a gente fechou o Falou com Minha Bio, deixa eu te contar, você acredita que está rolando um movimento de tentar excluir você dessa disputa antes que ela comece? Você entende que trata-se como se você fosse café com leite nessa disputa? Existe um movimento assim? Eu estou tendo essa impressão sozinha? Olha, dos adversários, não sei, pode ser. Internamente não existe essa possibilidade. Nós estamos assim, muito unidos em torno desse projeto que a gente tem para o Amazonas. Eu acho que o Amazonas precisa dessa guinada. Eu sempre falo que as pessoas falam assim, que eu não tenho, por exemplo, experiência política. Mas olha onde essa experiência trouxe a gente, né? A experiência que eles falam. Qual foi a melhoria que nós tivemos nos últimos 20 anos? Esse tipo de experiência eu não quero. Eu quero realmente ser assim, vamos dizer assim, um ar fresco para a política daqui do Amazonas. E é óbvio que os meus adversários vão tentar de tudo para se manter no poder. Porque esse é o papel deles. As pessoas estão tão cansadas que elas, às vezes, elas querem dizer assim, eu não quero saber, mas elas precisam saber. Porque alguém precisa mostrar para elas que há um mundo muito melhor do que o que a gente hoje tem aqui no nosso estado. Vamos ouvir a plateia? Vamos ouvir o que as pessoas querem perguntar para a professora Maria do Carmo. Quem tem pergunta? Eita, mãos levantadas. Vamos aqui. Me chamo Marlessandra. Professora, bom dia. A senhora, como candidata à futura governadora aqui do estado, ano que vem, e sendo da área da educação, provavelmente, e acho que com certeza tem políticas públicas da educação em mente. Qual seria, assim, a senhora se tornando governadora, qual seria a primeira política que a senhora tem em mente, assim, que mais pauta na sua cabeça atualmente? Hoje eu acho que primordial é verificar como é que está a qualidade de ensino. Sabe, a gente precisa parar de vender falsas ilusões, né? A gente anuncia, olha, os índices maravilhosos. Quando você vai ver a realidade, não se coaduna. Então, assim, a gente vai ter que fazer uma análise muito detalhada de como está o ensino e ver se realmente tem condição. Acho que as escolas, na maioria das vezes, têm as ilhas de excelência, tem, porque tem que ter alguma para mostrar um serviço, né? Mas no todo a coisa pega. Então, assim, a gente tem que passar um pente fino e olhar e mapear como é que nós estamos. O meu projeto inicial, em primeiro lugar, eu acredito muito bem assim, quando você trabalha com educação e saúde, você tem que trabalhar com uma coisa. Os profissionais que trabalham na linha de frente têm que ser valorizados. Professor, médico, enfermeiro, os profissionais da saúde, eles têm que ser valorizados. Porque não adianta você vender a ideia, eu tenho uma instalação maravilhosa. Meu amigo, você atende na cabana. Já viu os Médicos Sem Fronteira, o trabalho que eles fazem? Eles atendem em tenda, no chão.
mas são os médicos se doando. Então é isso. Em primeiro lugar, a gente vai ter que fazer esse trabalho aí para ver como é que está a educação. Por que eu sei que a educação não está muito boa? Porque a gente sabe, porque a gente trabalha com um aluno que vem da escola, então a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, porque precisa, né, fazer nivelamento, mostrar para o aluno várias situações que ele deveria ter aprendido lá no ensino médio, né, e não aprendeu. Então, não está tão bom, não. O pessoal joga aquela coisa, a direita não cuida de políticas sociais. Não, não. Cuida sim. Cuida que o Estado faça o serviço dele bem feito. Dê saúde, dê segurança, dê educação. Muito básico, mas muito necessário. Você entrar, ser atendido por um bom médico, você ter um bom professor. Eu vim de escola pública. Na minha época, as escolas públicas tinham professores que eram valorizados, então eles trabalhavam direito. Hoje, a gente tem dificuldades, os professores são marginalizados praticamente. Então, assim, a gente precisa olhar isso com muito cuidado. Então, não vai ser simples, eu não tenho, assim, ainda acesso a tudo, porque eu gosto de ver a verdade, né? E, assim, a gente tem muita fantasia aí pelo meio, eu sei como funciona, e pode ter certeza que o meu olhar para a educação vai ser algo diferenciado. Aqui, né? Bom dia, professora Estabenezar. Bom, a gente sabe que a posição que você ocupa hoje é muito importante. Você é uma figura pública, então é inevitável que não aconteça ataques com você, né? Você poderia comentar com a gente uma situação delicada que aconteceu, que lhe afetou, mas e como foi que você lidou para resolver a situação? Olha, ataques pessoais eu realmente não tenho nada assim que tenha me abalado. Mas eu fico muito incomodada, porque, e aí o pessoal fala, isso é política. Acho que essa política baixa que a gente tem que mudar. Mas para a gente mudar, a gente tem que evoluir. Eu sou dessas que aposta na evolução. Então nós vamos mudar para que a gente leve sempre a política para o lado do debate. Por exemplo, tem a questão do IPTU, que ficou, parece que assim, na cabeça de todo mundo, e que foi uma situação armada, porque as pessoas que geralmente fazem essa pergunta, elas queriam realmente ter a resposta que eu acabei dando. Quem trabalha com empresa ou qualquer pessoa normal, até no seu dia a dia, pode parcelar qualquer débito, não pode? Pode parcelar, pode comprar um carro financiado, você não pode pagar à vista, você financia. Meu IPTU é parcelado, está sendo pago e finalizado. Mas as pessoas esqueceram foi de perguntar assim, sim, e o que o prefeito faz com o dinheiro? Né? Porque é engraçado que eu vejo muita gente, ela não pagou IPTU. Eu digo, eu pago IPTU, eu pago parcelado. Ele vai ser finalizado, mas alguém está questionando, por exemplo, os escândalos que estão aí de contratos milionários, de contratos que são feitos com dispensa de licitação, 30 milhões que são dados para as pessoas. O que ele faz com o IPTU que eu pago? As pessoas se esquecem de cobrar isso. Isso é impensável, isso é absurdo. A gente precisa mudar o foco. Quem deve respostas é o poder público. Eu venho de uma instituição privada, agora eu sou uma figura pública, mas eu não trabalho com dinheiro público. No dia que eu trabalhar, eu vou prestar conta de cada ato que eu fizer. Pode ter certeza. Eu falei, eu pago parcelado, aí virei a devedora do IPTU. Não, eu pago, e pago muito IPTU. Agora eu quero saber o que é feito, porque, por exemplo, para onde você olha tem buraco, não temos saneamento, a gente vê mala voando com 1 milhão, a gente vê o prefeito viajando de jatinho, fazendo festa milionária. Ele deve explicação. Então é isso, doutora, eu não posso deixar a senhora ir embora sem antes perguntar uma coisinha. Tá todo mundo falando que é de direita, tá tendo um movimento aí à direita forte. O que é ser de direita e por que a gente está vendo as pessoas adotando esse discurso, né? Enfim, a gente tem uma série de figuras políticas tentando mostrar que, mas eu tenho aqui um pezinho na direita, sim. Os princípios da direita eles estão ligados ao liberalismo, aquela questão de um Estado eficiente, que é a serviço do povo, da liberdade de expressão, do direito à propriedade privada. São essas questões que um Estado que privilegia, né, o povo por meio dos serviços que ele presta, mas dá liberdade para empreender.
diferente da esquerda, que quer, de alguma forma, manter as pessoas escravas de políticas sociais sem dar a elas a chance de empreender. Então, é um Estado gigantesco, onde quem paga é o contribuinte, porque o Estado não produz riqueza, e onde produz, a gente viu aí uma série de escândalos e de desvios, como até agora, recentemente, a gente tem visto. Então, assim, isso fez com que a direita se movimentasse. E, óbvio, aí tem aqueles que não são nem de direita nem de esquerda, são de si. Eu digo sempre, né? Aqueles, eu sou do meu bolso. Essa é a realidade. Eu sou da minha conveniência. Então, esses mudam de lado de acordo com os ventos. Aí você vê, nessas horas, o cara ajoelha, ele nunca foi para a igreja, mas nessa hora de eleição, ele vai para a igreja, ele vai para culto, ele é contra aborto, porque os valores da direita são esses. Mas o que é importante é que as pessoas conseguiram, pelo menos, se identificar com esses valores e passaram a defendê-los com unhas e dentes, não se achar, vamos dizer assim, uma fora da lei porque eu sou contra o aborto. E aí as pessoas lançam ideias que não têm absolutamente nada a ver. O único problema da esquerda é essa questão de você querer disciplinar, um grupo disciplinar o que os outros têm que fazer. Isso é errado, porque viola o princípio mais básico que o ser humano tem, que é a liberdade. Só que não existe liberdade se você não tiver liberdade econômica, concordam? Né? Se você não tiver liberdade para viver a sua vida como você quer, você vai ter dificuldade. E aí você pode depender do Estado até um certo ponto, mas depois você tem que ter a liberdade, inclusive, de cobrar do Estado aquilo que ele está tirando do seu bolso. Eu acho interessante que as pessoas hoje no Brasil, elas se sabem ou de direita ou de esquerda, porque elas se identificam com os valores. E isso é muito importante. E se tem alguém que realmente criou essa consciência no povo brasileiro, foi o presidente Bolsonaro. Pode você não gostar dele, não gostar do jeito dele, mas foi ele. Ele que despertou esse sentimento nacional, que virou um movimento. Esse foi o Quem Faz o Amazonas de hoje. Obrigada, professora Maria do Carmo, por estar aqui com a gente. E você acompanha a gente no próximo episódio.